Olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Adriana Perim e a gente está começando agora mais um Sala do Cliente, esse programa idealizado pela Sankhya, para a gente ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto os nossos clientes, entender na prática, nesse bate-papo com eles, como a solução Sankhya otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a Fabrícia, do SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Fabrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Adriana. O prazer é meu estar aqui participando desse projeto tão importante da Sankhya. A Sankhya, que é a nossa parceira, tem dado grande apoio, uma grande ajuda, é uma ferramenta preciosa lá no SINAIT. Muito obrigada pelo convite. É muito lindo ouvir você falando da Sankhya, porque a gente percebe uma verdade muito grande na sua fala, né? O quanto a ferramenta tem realmente ajudado vocês a trazer essa liberdade. Você deu vários pontos nessa conversa inicial que a gente estava tendo agora, vários pontos assim que exemplificam isso. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua área de atuação, de onde você está falando, e em seguida falar também sobre o SINAIT, para a gente conhecer esse órgão tão importante também. Eu sou Fabrícia Barbosa, eu sou consultora de TI, atualmente eu trabalho como assessora especial da presidência do SINAIT na área de tecnologia da informação, né? Trabalho também como coordenadora lá. O objetivo do meu trabalho é trazer para o SINAIT inovação. Assim, aliás, é o trabalho de toda a TI, está alinhada com a estratégia de negócios da instituição. E o SINAIT é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, ele foi criado em 1988, a gente tem mais aí de 30 anos onde o SINAIT luta pela auditoria fiscal do trabalho, né? O SINAIT é uma entidade de bastante representatividade no Brasil no que diz respeito à luta pelos direitos trabalhistas, né? O auditor fiscal do trabalho não é um mero servidor formal, ele usa a lei para defender o trabalhador brasileiro, dar dignidade ao trabalhador. O SINAIT também traz muitos programas para dar visibilidade a isso, por exemplo, programas de combate ao trabalho escravo, programas de combate ao trabalho infantil, programas para dar apoio a essa carreira de auditoria fiscal do trabalho, que tem uma tarefa árdua na defesa dos direitos trabalhistas, né? No dia a dia, todo trabalhador precisa de dignidade, né? Precisa que seus direitos sejam atendidos. E o SINAIT vem nessa luta para promover isso, para dar continuidade e força ao trabalho da auditoria fiscal, né, no Brasil. Muito importante, Fabrícia, isso que você falou de engajar a sociedade nesses temas todos, né, que é uma das funções do SINAIT. Isso é muito nobre, é uma missão muito linda. É bastante importante, é difícil, mas a luta sempre continua, né? Então, a gente precisa estar aí. A gente precisa de apoio, a entidade é organizada e a Sankhya veio para dar esse apoio. A gente percebe a organização que vocês têm mesmo. Isso é uma dádiva, né? Quantas empresas precisam de organização, às vezes está tudo desorganizado e vem um sistema, um ERP e ajuda a organizar. No caso de vocês já tinham essa organização, só que você falou pra gente que a Sankhya veio para automatizar essa organização de vocês. Então, conta um pouquinho pra gente, como é que era o panorama antes? Quais eram os maiores desafios de vocês, os problemas, o que impedia vocês de evoluírem aí dentro do SINAIT? Veja, Adriana, o SINAIT sempre, como você bem disse, sempre foi muito organizado. Os processos sempre foram muito bem definidos. Então, todo mundo sabia exatamente o que fazer, como fazer, existia um formato para isso, padrão. Só que o SINAIT entende que só ter organização, pessoas e processos, ainda a gente não conseguia atingir a máxima eficiência. E veio a nossa ideia de adquirir um ERP para automatizar isso, para deixar isso ainda melhor. Porque por mais eficiente, por mais organizado que você seja, não existe milagre. Né? Você não vai pegar planilhas, 10, 20 planilhas e juntar, assim, não tem habilidade. São muitas áreas diferentes de atuação, né? Você precisa integrar então isso tudo. Exatamente, assim, não tem eficiência certa para fazer isso em tempo hábil. E aí veio a necessidade, né, natural de trazer um ERP. Nós fizemos uma etapa de seleção com várias empresas, foi uma etapa bem criteriosa, onde a gente usou de vários tipos de elementos para ter esses critérios, inclusive o projeto piloto foi um deles, né? E a Sankhya foi a empresa
né? E melhor se adequou ao SINAD. E, Fabrícia, nessa pesquisa de vocês, qual foi o grande diferencial da Sankia para vocês olharem e falarem, não, tem que ser esse RP aqui, não pode ser outro? Os RPs atualmente, né, eles têm, em sua maioria, um formato já padrão de indústria, de comércio, e são poucos os que conseguem nos atender nesse setor de serviços dessas entidades e associações. O melhor benefício, aliás, o critério que a gente usou, que fez com que a gente adquirisse o Sankia, foi a adaptação. A gente conseguir trazer o Sankia para dentro do SINAD e conseguir adaptar o Sankia ao que a gente precisava. Isso foi de muita importância, porque a gente não precisou se desfazer dos nossos processos que já eram eficientes, já eram organizados, e a gente conseguiu trazer e adaptar. Você falou uma coisa muito linda pra gente, que não foi o SINAD que se moldou ao Sankia, né? Foi o Sankia que se moldou ao SINAD. Isso é liberdade. Exatamente. A gente teve essa liberdade que veio com a confiança de que a gente podia ser e conseguir fazer os nossos processos usando o Sankia. Essa liberdade, aliada a essa confiança, trouxe para a gente um tipo de eficiência e agilidade que a gente precisava. Porque a gente, usando os nossos processos dentro de uma ferramenta, nos traz assim, a sensação de que a gente consegue fazer o que precisar para o nosso trabalho. Então, essa liberdade, essa confiança, a gente tem na Sankia. E como eu falei anteriormente, para nós é um tripé de processo, de pessoas, de solução. E quando eu falo pessoas, não só são as pessoas que usam a ferramenta, são as pessoas que fazem a construção e implementação dela, né? A gente tem também o suporte, a manutenção. Então, essas pessoas, né, tanto nós como a Sankia, tem uma relação muito boa e a gente confia muito. Eu tenho assim, muito apreço pelos consultores da Sankia. Tem quanto tempo que vocês implementaram? A gente implementou em 2019, mais ou menos 6 meses para implantar o Sankia. Não vou falar que foi simples, mas eu posso dizer que ele não foi difícil, né? Nós temos as dificuldades que existem em implementação e implantação de qualquer solução. Pela complexidade, né, da implementação mesmo. Exatamente. Você entender o negócio lá daquele setor, como é que funcionam as atividades daqueles setores, como é que funciona o dia a dia, a rotina, a dinâmica, porque não é só o processo que impacta. Existe uma dinâmica do dia a dia, de como as coisas funcionam. E a Sankia foi se mostrando assim muito fácil de se adaptar ao que a gente precisava. Que legal. E as pessoas que trabalhavam da Sankia lá, assim, são todas muito competentes. Assim, a gente teve muita sorte. Né? Eu acho que a Sankia está de parabéns pelos profissionais que ela tem, viu? Eu gosto bastante, confio muito neles. Eu sou uma pessoa, como eu disse, desconfiada, mas eu confio bastante nos trabalhadores da Sankia. Né? Você sente que eles estão ali realmente para ajudar, para contribuir, né? O que você precisa, a gente vai resolver. Ah, sim, com certeza, viu, Adriana? Esse, sim, é um ponto que eu falo com muita felicidade a respeito do Sankia, da Sankia como empresa, onde as pessoas que, assim, nos atendem são todas muito cordiais, eficientes, conhecem do que estão fazendo. A gente nunca ficou na mão na Sankia. Todos os problemas que nós tivemos, que a gente procurou o apoio, buscou a ajuda da Sankia, esses problemas foram resolvidos. Então, assim, a gente teve muita atenção, todos, nossos gerentes de processo, de projetos, os consultores, o pessoal do suporte, sempre foi muito atencioso, né? E, mais importante, resolver os nossos problemas, que a gente precisava, porque assim, não tem mistério, não tem milagre, nada fica do jeito que está por muito tempo, as coisas mudam e eventualmente nessas mudanças a gente precisa se adaptar, e aí vem alguns problemas com isso. Mas esses problemas foram todos resolvidos, foram todos ultrapassados com o apoio da Sankia. Muito valioso para a gente ouvir isso. Acho que não tem nada mais importante, porque todas as relações se constroem, as relações comerciais mesmo, elas se constroem muito também por conta dessas relações interpessoais, né? Isso aí é que vai fortalecer nessa base mesmo para que todo o restante floresça. Esse caminho se abre cada vez mais. Exatamente, Adriana. Assim, e isso se facilita porque a ferramenta permite que a gente consiga juntos, tanto o consultor Sankia quanto o SINAD, consigamos juntos dentro da ferramenta ver uma solução. Ela consegue ser adaptável a nos dar esse apoio. A partir de tudo isso, muito legal tudo que você está trazendo,
esse cenário, né? Você mostrou pra gente um cenário sem a solução Sankhya, aí com a solução Sankhya. Se você conseguir trazer pra gente, assim, um pouquinho mais, o retorno desse investimento, né? Os ganhos principais que vocês tiveram na resolução desses problemas que vocês tinham antes, e quais são as expectativas para daqui para frente também, para crescer junto com o apoio dessa solução? O Sinait é muito organizado nos seus processos, mas, como eu disse, não tem mágica. Você não consegue pegar... Tem 30, trabalho, né? Você não consegue pegar 30 planilhas juntas e fazer isso no estalar de dedos. Mas com uma ferramenta automatizada como o Sankhya de integração, a gente consegue fazer isso no estalar de dedos. E o que isso traz? Isso traz mais tempo para a gente trabalhar em outras coisas. Então, o ganho que nós tivemos com a ferramenta, além da confiança naquilo que está sendo mostrado, né? Confiança na construção do dado, na visualização das informações, a gente ganhou tempo. Então, relatórios que nós levamos 2 dias, às vezes 3, dependendo do tipo de relatório, a gente faz online. O Sankhya tem dashboards. Então, a gente consegue online verificar a situação, né? Verificar os indicadores, ou mesmo gerar relatórios. Evidentemente, você tem que entender um pouco do relatório que você precisa, fazer essa construção e gerar. Mas isso não é nada comparado ao tempo anterior, que você tinha vários arquivos para dar conta. Hoje você tem uma plataforma integrada, centralizada, onde você consegue adquirir as informações. Ganho de tempo, ganho de esforço em outras atividades, né? Em novas atividades. Então, aquilo que era um processo organizado se tornou um processo organizado, dinâmico e ágil. Uma grande evolução tecnológica, né? Com certeza. Então, assim, a gente consegue hoje pensar em melhorias que antes não eram pensadas nos processos. Então, a gente tinha um processo organizado, mas limitado pelas ferramentas. Hoje, a Sankhya consegue nos dar asas para melhorar ainda mais os nossos processos. Que incrível! É você que está acompanhando a gente, olha que legal. Inclusive, quem não se inscreveu no canal, se inscreve para poder estar aqui sempre junto. Isso que a Fabrícia está falando, eu percebo muito que é o retrato mesmo do que o sistema, do que a solução Sankhya faz. Automatiza esses processos complexos para que o ser humano possa fazer o que é inerente a ele, que são as tomadas de decisões, ações criativas que podem ser pensadas a partir disso, se você não tem tantas necessidades manuais, assim, que podem ser feitas por esse sistema, que cuida dessa complexidade toda. Isso é muito incrível. Realmente, o tempo é o nosso recurso mais valioso, né? Não, exatamente. Papel, né? A gente consegue hoje, nos dashboards do Sankhya, consegue fazer qualquer coisa. Aliás, o dado estando lá, o Sankhya permite fazer qualquer tipo de construção. Então, nossos dashboards se limitam às nossas necessidades, à nossa criatividade que é necessário. O Sankhya tem uma área de dashboards assim, muito resolutiva, muito dinâmica, e ela nos atende muito bem. A gente agora passou no tempo que a gente precisava ficar vendo planilhas, hoje a gente gasta com outras coisas importantes, a gente faz coisas melhores, né? A gente tem mais tempo. No que diz respeito também à transparência e à comunicação. Sim, né? Verdade. A comunicação entre as áreas melhorou significativamente. Não porque não existia antes, mas porque agora você tem o Sankhya, uma nova ferramenta para trazer uma comunicação online. Na hora, por exemplo, o nosso setor de compras faz uma aquisição, o financeiro já imediatamente sabe, ele já entra na rotina do financeiro aquela compra, aquela despesa para ser realizada. A transparência, a gestão consegue ter uma visão holística do que está acontecendo. Dá até uma possibilidade de um ponto de vista macro, né? Essa gestão tão integrada, assim, você consegue olhar para o Sinait de um ponto de vista muito amplo e entender melhor, né, a cultura do sindicato, todos os processos, as necessidades e aprimorar isso tudo. Exatamente, Adriana. A parte de BI, né, que a gente chama, a gente pode criar os indicadores que nos permitem ver a saúde financeira, o volume de aquisições, determinar o nosso orçamento, como é que ele está indo. Até a gente tem a contabilidade, então identificar uma compra, até a sua parte contábil, né, fazer esse caminho inteiro. Né, a gente consegue ter aí uma ideia de um período de tempo de uma aquisição, de contratos, quanto que a gente paga, do volume de contratos que nós temos com terceiros e serviços, esse tipo de informação, de indicadores que são importantes para as organizações em geral, né? E o Sankhya permite trazer isso de uma maneira fácil.
É só você fazer um levantamento e o Sankhya está lá para lhe atender no levantamento que você fez. E assim, se você não conseguir fazer só, você tem o apoio da Sankhya, o que eu acho maravilhoso, eu gosto bastante. E isso segue, né? Não acaba nunca. Enquanto o sistema existir, a solução Sankhya estiver ali vigorando, esse suporte vai existir junto também. Porque a coisa nunca está totalmente pronta, tem sempre algo para ser aprimorado, para ser repensado, para ser, de repente, a gente brincou agora na última entrevista que é como se fosse um parque de diversões, né? De repente você descobre um brinquedo novo. Ai, peraí, então tá tudo organizado nesses setores, então a gente pode, de repente, criar um dashboard para cuidar dessa área que a gente tinha pensado antes. Sim. Então isso é muito rico, as possibilidades são infinitas, né? Então, sim, eu posso até lhe dar um exemplo. Como eu falei anteriormente, a gente tem a LGPD implantada no SINAIT, né? O SINAIT sempre preocupado em se adequar às normas legais vigentes. E a LGPD é uma parte bem importante hoje para quem pensa sobre isso e entende que a LGPD é a primordial, e a gente está tentando e vai conseguir trazer isso para o Sankhya, o controle, né? Fazer um processo de controle da LGPD do Sankhya. A gente tem áreas lá no Sankhya que nos permitem fazer essa criação. Então, é mais um ganho que a gente tem. A gente consegue fazer isso, consegue essa customização dentro da Sankhya. Incrível, incrível, Fabrícia. Para que vocês possam ter cada vez mais liberdade para cumprir essa missão tão bonita de vocês, né? Que é engajar a sociedade nesses temas, nessa luta tão importante que é do trabalho no Brasil. Então, no caminho. Então, sim, Adriana, você entrou num mérito muito grande. A Sankhya, assim como todos nós lá do SINAIT, estamos para dar apoio à luta da fiscalização do trabalho no Brasil, né? Da Auditoria Fiscal do Brasil. Então, tendo uma entidade organizada e que seja eficiente, facilita mais a luta dos nossos auditores aí. A gente se sente muito honrado em ser parceiro nessa luta. Assim, eu acho que você trouxe tanta coisa maravilhosa. Eu vou finalizar com uma pergunta que pra gente é muito especial, muito importante, que é que dentro da Sankhya a gente acredita que toda uma sociedade pode ser transformada através de uma boa gestão, né? Sim. Então, a gente quer entender, para fechar isso, a partir de tudo que você já falou, algum complemento, como a solução Sankhya tem transformado a gestão dentro do Sinai e como isso tem impactado os colaboradores de vocês e até a comunidade. Antes da Sankhya, a gestão do SINAIT ela é feita pelo presidente, nosso presidente do SINAIT. A gente tem uma gestora que é uma gerente, e antes os relatórios eram solicitados, eram feitos, eram pedidos com regularidade, mas ele tinha um tempo. Hoje, a nossa gestão consegue de maneira online ver essas informações, e de qualquer lugar, porque tem o aplicativo do Sankhya. Então, isso dá muito mais tranquilidade para a gestão, dela poder fazer esse acompanhamento de uma maneira mais simples. Trouxe essa facilidade para a nossa gestão, para fazer a verificação dos contratos, fazer a verificação financeira, como qualquer gestor faz. Você sente que trouxe mais leveza para esse processo de trabalho? Sim, trouxe muito mais leveza, simplicidade, facilidade, agilidade, né, que eu acho que é uma palavra-chave. Como você fala, liberdade. Liberdade porque o gestor, hoje, ele não precisa solicitar diretamente à área algum relatório, porque ele vai no Sankhya, né, e já retira esse relatório. Então, ele dá autonomia. Autonomia, também pensei nessa palavra. Para que algumas informações sejam adquiridas de maneira rápida. Então, o gestor tem mais autonomia para fazer as suas verificações, as suas análises, né, que são próprias da sua atividade. Fabrícia, quero agradecer a você essa presença, por ter compartilhado tanta informação importante para a gente conseguir realmente perceber na prática, que é o que eu sempre falo aqui, o quanto uma boa gestão, ela realmente traz mais liberdade, facilita o processo de trabalho no dia a dia, impacta todos os colaboradores e, no caso de vocês, né, possibilita que vocês continuem trabalhando com tanto empenho para dar luz a temas tão importantes para a sociedade. Muito obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui. Eu sinto que é uma forma até de retribuir o quanto a Sankhya tem nos ajudado, o quanto a Sankhya tem se empenhado em nos dar apoio, né? Essa parceria para a gente é muito valiosa. E para você que está aqui acompanhando a gente, eu te convido para o nosso próximo bate-papo, para a gente continuar percebendo juntos, assim como foi agora com a Fabrícia, o quanto toda uma sociedade pode ser transformada através de uma boa gestão e como a solução Sankhya é um meio para isso acontecer. Se inscreve no nosso canal, fica aqui acompanhando e a gente se encontra já.